O Dia a Dia da Política Entrevista conversa nesta segunda-feira com o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União. Olá, deputado, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Oi, Berta, uma alegria estar aqui na Itatiaia, né, falando um pouquinho do dia a dia da política, começando muito bem esse ano de 2026, e uma grande honra poder estar aqui com você nesse bate-papo. Deputado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acaba de se desfiliar do União e se filiar ao PSD. Como que o senhor está analisando este movimento no plano nacional e se o senhor vê alguma consequência para a sucessão mineira dessa movimentação do União? Roberto, eu vejo como um fato bastante simbólico, né? Até porque o Ronaldo Caiado, ele não é apenas do União, ele é lá do PFL, que virou Democratas, que depois, com a fusão, se tornou União Brasil. Então, é uma figura histórica do partido que vem aí há mais de 30 anos dentro do partido construindo esse projeto. Acredito, né, pelo que a gente analisa do cenário nacional, que a federação com o PP e o protagonismo do Ciro, né, Ciro Nogueira, que está aí no Progressistas e tem essa tendência de caminhar junto ao Flávio Bolsonaro no momento futuro, ele obrigou o Ronaldo Caiado, que tem um projeto estruturado para disputar a presidência da República, a buscar outra alternativa, né? A dúvida que se tinha era qual partido que o Ronaldo Caiado buscaria. E foi até um pouco surpreendente ele ter ido ao PSD. Isso demonstra, mais uma vez, uma articulação muito forte de Gilberto Kassab, que também veio do PFL, que também veio do Democratas, e o PSD nasceu ali do ninho do Partido Democratas. E nós percebemos o quê? Hoje é uma concentração de nomes fortes no PSD, Ratinho, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. E dentro disso aí, o Kassab ainda tem a interlocução com o Tarcísio, que a princípio descarta disputar a presidência, mas a gente só vai ter certeza disso quando vencer o prazo da descompatibilização. E ao mesmo tempo, o Kassab mantém ministérios, né, no governo federal junto ao governo Lula. Então, é uma terceira via, né? Nós não podemos dizer que é uma concentração de direita, embora Ronaldo Caiado tenha um posicionamento mais de direita, mas hoje o PSD ele circula por todos os campos da política nacional. O senhor percebe nesse movimento um descolamento dessa direita da órbita do bolsonarismo? Porque até então, se pegarmos a federação, União-PP, todo o projeto político dela vinha acoplado à lógica de apoio atrelado ao bolsonarismo. Nesse momento, com essa construção, o Kassab está apontando uma terceira via independente. Com certeza, eu percebo um descolamento do PSD desse grupo que está mais voltado ao bolsonarismo. Então, é uma construção independente. Podemos dizer, nós não podemos deixar de considerar que na eleição de 2022, o Kassab já sonhou com isso, quando ele filiou Rodrigo Pacheco, com a intenção de ter talvez um projeto de disputar a presidência da República naquele momento. O projeto não deu certo, acabou que o partido ficou de uma maneira mais independente no âmbito da disputa. E nesse momento se fortalece demais, né? Como eu disse, são 3 governadores bem avaliados, né, que estão aí nesse contexto, e eu não tenho dúvida que será interessante analisar como esse cenário vai se desenrolar. A tendência é que mantenha-se ainda a polarização entre Lula e o bolsonarismo. No entanto, não pode mais se desconsiderar uma terceira via robusta como essa que aconteceu, e acaba que os outros candidatos que vão orbitar aí, eles vão ficar numa situação mais difícil nesse contexto da disputa presidencial. Uma terceira via, inclusive, que vai estar disputando com Flávio Bolsonaro, que hoje, nas pesquisas de intenção de voto, estaria em segundo lugar no eventual primeiro turno, vai estar disputando uma posição no segundo turno. Com certeza, e é interessante compreender, Berta, que quando a gente fala de uma eleição de 2 turnos, a gente na verdade está falando de 2 eleições que o segundo e o terceiro vão disputar a vaga do segundo turno, considerando que nesse momento o Lula ele se consolida na liderança, né, e inclusive em alguns cenários com risco de vencer no primeiro turno. No entanto, quando há essa divisão
entre o PSD e o bolsonarismo, vai haver primeiro uma disputa entre o PSD e o bolsonarismo para ver quem vai para o segundo turno com o Lula. E a partir daí, no segundo turno, é que vai haver, de fato, um enfrentamento com o PT. Então, a gente vê um cenário muito interessante que, num primeiro momento, eu acredito que afeta mais a candidatura do Flávio Bolsonaro do que propriamente a candidatura do Lula. Agora, o senhor mencionou o senador Rodrigo Pacheco, que foi filiado exatamente por Kassab em 2021 ao PSD, num projeto de construção de uma candidatura à presidência da República. Agora, há um movimento inverso, inclusive o seu partido sendo articulado por Davi Alcolumbre para a filiação de Rodrigo Pacheco à União. Como é que está esse processo dentro do seu partido? Bom, é importante a gente compreender primeiramente que o Rodrigo Pacheco foi eleito pelos Democratas e há uma proximidade muito grande dele com Davi Alcolumbre, né? Inclusive foi, né, tanto o Rodrigo ajudou o Davi na sua primeira eleição, quanto o Davi viabilizou a primeira eleição do Rodrigo, quanto o Rodrigo construiu o retorno do Davi à presidência do Senado. Então nós podemos dizer aí que tem 8 anos que orbita entre essas duas lideranças, o Rodrigo oriundo do Democratas, que depois se tornou União Brasil. Eu vejo com muita naturalidade uma eventual volta do senador Rodrigo Pacheco à União Brasil. Isso eu não vejo algo fora do contexto político e a gente tem percebido que isso de fato pode acontecer. Agora, existe, né, um outro degrau. O Rodrigo viria para disputar um cargo ou o Rodrigo viria para concluir o mandato de senador? Então, essa é uma pergunta que nós ainda não temos a resposta. Né? Embora haja diversas sinalizações em diversos momentos que o Rodrigo pode não disputar o governo, em outros momentos ele também não desconsidera. Então, é uma situação que a gente ainda tem, né, que esperar o desenrolar desse processo, mas eu acredito que, de fato, o retorno à União Brasil é algo que é mais palpável nesse momento. Olhando para a composição aqui em Minas, não é? A Federação União-PP hoje tende a uma composição com o vice-governador Matheus Simões. Essa eventual filiação de Rodrigo Pacheco à União altera esse quadro? Bom, isso é algo que a gente vai ter que analisar, né? Considerando que o Marcelo Aro é filiado ao PP, que compõe a federação e hoje é o pré-candidato ao Senado, que tem feito um belíssimo trabalho de construção, principalmente dentro do que diz respeito à base municipalista, com prefeitos, ao trabalho na Assembleia. O Marcelo articulou muito bem, enquanto secretário de governo, a atuação na Assembleia. E é um componente do governo do Estado, né? Então, quer queira ou não, cria-se um momento de uma interrogação, até porque o Rodrigo Pacheco não compõe hoje a estrutura do governo do Estado de Minas, né? Então, também é um assunto que a gente vai, né, ainda aguardar o desenrolar. O Marcelo Aro tem um relacionamento muito próximo com o Ciro Nogueira, tem um relacionamento muito próximo com o Rueda. Existe uma aproximação hoje do presidente do partido no Estado, que é o delegado Marcelo de Freitas, deputado federal. Então, é um contexto que, por outro lado, a gente tem uma ala do União Brasil mais alinhada ao Pacheco, no caso do deputado Rafael Simões, o meu caso, né, enquanto deputado estadual, mas as decisões geralmente não passam pelos deputados estaduais, né, as decisões partidárias, mas é um contexto que nós estamos analisando de ainda muita indefinição, né? O que eu acredito é que o Marcelo Aro não recua de uma disputa ao Senado e não vejo ele fora da federação também disputando. Agora, como isso vai se construir no contexto da majoritária? Com quem a federação fica é outra história, ainda né? É uma interrogação nesse momento. Deputado, dentro desta movimentação que nós temos assistido de Ronaldo Caiado, saindo do União para se filiar ao PSD, está também um movimento diferente, em sentido contrário, de Davi Alcolumbre, trazendo novas lideranças mais próximas ao Lula para a União. Então, agora, ele acaba de filiar o governador do Amapá ao União, que estava no Solidariedade. Então, hoje, o União começa a ter outros nomes também que dão apoio, sustentação ao governo Lula e nomes que já eram mais próximos ao bolsonarismo. Rodrigo Pacheco vem dentro dessa articulação de Alcolumbre de trazer mais um nome com possibilidade de concorrer
aqui ao governo de Minas. Como que essa eventual filiação vai impactar a posição da federação aqui em Minas Gerais? Bom, primeiramente é importante destacar que o Davi Alcolumbre hoje é a grande liderança política do União Brasil, né? Considerando que o presidente Rueda ele não ocupa um cargo eletivo e o ACM Neto tem um protagonismo muito mais focado na Bahia, na perspectiva de disputar o governo do Estado. Então, o Davi está nessa coordenação política nacional fazendo essas construções. Então, o governador do Amapá, que é o estado dele, vindo, é uma sinalização de fortalecimento de Davi Alcolumbre. Se o Rodrigo Pacheco, de fato, confirmar sua filiação à União Brasil, também é alguém próximo a Davi Alcolumbre fazendo essa construção. Então, é óbvio que se o Rodrigo Pacheco se filia à União Brasil com a perspectiva de disputar o governo do Estado de Minas, altera completamente a posição da federação aqui no Estado. Então, são dois contextos diferentes, como eu disse anteriormente. Uma coisa é ele se filiar para concluir o mandato de senador. Outra coisa é ele se filiar com a perspectiva eleitoral de disputar um mandato. Então, tudo isso são dois cenários, né, que podem alterar essa conjuntura da disputa hoje do governo do Estado. E Davi Alcolumbre trabalha para que o partido fique liberado nos estados, para que as lideranças do União nos estados façam as composições que forem mais interessantes sob a lógica local ali. Numa mesma linha está indo o PSD. Essa eventual filiação de Rodrigo Pacheco reforça esse movimento? Eu acredito que sim, e vejo que uma das grandes perspectivas de fato do União Brasil é fazer o fortalecimento, né? Tanto que vocês veem, ele perdeu um governador, foi buscar outro governador justamente para manter o contexto. Nessa perspectiva, as bancadas também são fundamentais, principalmente a bancada federal, que é o que vai garantir o tamanho do partido, a participação no fundo eleitoral, no fundo partidário e a sobrevivência do partido. A União Brasil, saindo da polarização PT e PL das eleições passadas, ele foi o partido que mais elegeu deputados, né? Quase 60 deputados eleitos, e isso garantiu à União um protagonismo que fez crescer uma base de prefeitos e vereadores nas eleições de 24. Então agora, de fato, é uma eleição importantíssima, necessária, considerando que Luciano Bivar está fora do União Brasil, foi quem articulou as eleições de 2022. Então é fundamental que Davi Alcolumbre assuma de fato essa construção, trazendo quadros que podem ser eleitos deputados e, ao mesmo tempo, as eleições. Porque o que garantiu a bancada de deputados federais? A disputa de ACM Neto na Bahia, a disputa de Ronaldo Caiado em Goiás. Foram os dois estados que mais elegeram deputados federais. Considerando que Caiado hoje não está. Então, é necessário que faça essa reconstrução. O Estado de Minas tem 3 deputados federais pela União Brasil. Delegado Marcelo, Rafael Simões, Rodrigo de Castro. Então, na perspectiva hoje da construção com o PP, é fundamental que se fortaleça, porque o PP também tem nomes fortes na disputa, né? Nós temos aí Dimas Fabiano, Ana Paula, o Pinheirinho, vindo agora o Juninho de Neves, que é um nome forte dentro desse contexto. Se a União não se estruturar, né, corre o risco do PP ficar maior nesse processo. Hoje a disputa é de igual para igual, mas é uma necessidade que tem de estruturação. O senhor acredita que, dentro de uma lógica mais nacional, para a União é mais interessante ter essa liberdade nos estados para as composições locais, no sentido de a quem apoiar na disputa presencial, ou seria mais interessante ele já caminhar, porque como já vinha caminhando, com uma tendência da federação em apoio a Flávio Bolsonaro? Eu acredito o seguinte, se a União Brasil não tem um projeto nacional e a saída de Ronaldo Caiado retrata que não há um projeto de uma disputa nacional, o caminho mais adequado é deixar livre. Até para que as pessoas possam tomar as decisões. Por quê? União Brasil estar com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é do União Brasil, Flávio Bolsonaro é do PL. Então, a prioridade da estruturação das bases políticas, de eleição de governadores e de deputados e senadores será no PL. Então, a União precisa ter, de fato, essa postura que foi a postura muito tempo adotada pelo PMDB, que se manteve, né, por muitos e muitos anos nessa construção, que hoje a União divide esse espaço com o PSD. Né? PSD e União Brasil ocuparam o espaço que era do MDB no passado, que eles conseguem convergir e, Berta, a gente tem que analisar o seguinte, o Brasil
ele é múltiplo, né? O Nordeste pensa de uma maneira, o Norte de outra, o Sul de outra, e Minas Gerais, com a síntese que é do Brasil, né? Eu vejo muito isso, o Sul de Minas, que é muito bolsonarista, a região onde eu tenho a minha principal base eleitoral, onde há uma vocação, principalmente pela proximidade com São Paulo, mas você percebe o Norte, o Vale de Jequitinhonha, a própria região central, as cidades universitárias com um pensamento mais de esquerda, e a grande maioria, no contexto geral, são pessoas que não estão vocacionadas para a ideologia de A ou B, mas que querem eficiência do Estado, querem eficiência da política, querem boas gestões. Então, o caminho nosso tem que ser esse. Deputado, o recesso parlamentar está se encerrando, não é? Vocês vão retomar os trabalhos legislativos agora na Assembleia, ano eleitoral. Como o senhor é da base hoje do governo Romeu Zema, como se inicia os trabalhos legislativos com essa base? A gente já teve no início do ano um atrito grande aí do vice-governador com a segunda vice-líder dele, a Lude Falcão, que disse que sairia dessa vice-liderança. Esse episódio vai afetar, digamos, o andamento dos trabalhos ali da Assembleia? Roberta, o ano de 2025 foi um ano muito bom para o governo em termos de base. Conseguiu aprovar a derrubada do referendo no que diz respeito à privatização da Copasa, conseguiu aprovar quase todos os projetos relativos ao Propag, com exceção dos de imóveis, que está em segundo turno para ser votado. Eu não vejo grandes pautas que vá demandar coro qualificado, como foi o caso das PECs que tramitaram nesse ano de 2025, nesse ano passado. Então, 2026 tende a ser um ano mais tranquilo, que o governo, acredito que consiga manter a sua base eleitoral ali do ponto de vista, né, vamos dizer assim, desse trabalho. A Assembleia é muito bem coordenada pelo presidente Tadeu Martins Leite, que lidera muito bem esse processo. O governo deve muito ao Tadeu, as votações que teve no ano de 2025 também. E eu vejo que, com certeza, pela naturalidade do processo político, a base se encolhe um pouquinho nesse começo de ano. E após as definições é que a gente vai ter um pouco mais de clareza quanto a isso. Então, nós retomamos os trabalhos. Eu tive a oportunidade de, na Comissão de Administração Pública, relatar praticamente todos os projetos relativos ao Propag. Então, a gente pôde compreender essa construção. Também houve, por parte do governo, uma flexibilização em alguns pontos que oportunizou a obstrução ser um pouco mais curta e as coisas aconteceram. Agora, tudo vai depender do panorama que vai se desenhar aí. Acredito que os próximos 60 dias serão cruciais para trazer o desenho exato do que será 2026. Deputado, o senhor é um dos autores do projeto Cidade Inteligentes, né? O que na prática esse projeto muda para a vida das cidades? Roberta, a gente foi o primeiro estado, o estado de Minas Gerais, a estabelecer uma diretriz estadual de cidades inteligentes. Cidade inteligente é um tema que vem sendo discutido há um bom tempo e muitas vezes as pessoas confundem muito com tecnologia, com lâmpada de LED, com Wi-Fi na praça, mas o grande cerne da concepção de cidades inteligentes é o planejamento, é os municípios conseguirem organizar suas estruturas de LDO, de PPA, de LOA, os seus planejamentos estratégicos e traçar, sentar em 2025, sentar em 2026, sentar em 2027, enxergar 2050 e traçar essa linha. E essa legislação estadual, ela trouxe aos municípios a possibilidade de encontrar esses caminhos. A nossa lei foi até depois copiada pelo Estado do Espírito Santo, já está em vigor também no Estado do Espírito Santo, e a gente caminha nessa perspectiva. A gente tem, né, todo um processo já dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, levando políticas públicas e trazendo novas possibilidades, as startups, trazendo aí as plataformas de gestão que vão contribuindo para isso, né, para que, de fato, os prefeitos possam ter controle do que está acontecendo. Porque nós falamos de uma cidade de pouco mais de 800 habitantes, que é a Serra da Saudade, e da capital Belo Horizonte, e mais 851 municípios além desses dois, né, que tem muitas diversidades, mas a necessidade de planejamento ela é latente e é uma questão que sempre traz e chama atenção para nós. Hoje a incompetência ela é mais danosa,
a gestão pública do que a própria corrupção, que é algo inaceitável. Então, nós precisamos trabalhar nessa linha de profissionalizar as nossas gestões municipais, até porque a gente fala, e eu já fui prefeito, e de fato os recursos lá na ponta são muito poucos. E se eles são mal aplicados, eles prejudicam diretamente o dia a dia da população, que 80% do serviço é prestado pelo município. Então, é fundamental, né? A gente precisa brigar nessa luta municipalista para aumentar a fatia, mas a gente também precisa fazer uma boa gestão dos recursos que estão em poder dos municípios. O senhor está mencionando a questão dos recursos municipais, não é? São curtos os recursos e a grande demanda de serviços que os municípios têm que prestar ali na ponta. A gente está tendo também, nesse momento, essa discussão do município estar assumindo muitas despesas que são de responsabilidade do governo do Estado, no âmbito do custeamento da Polícia Civil, Polícia Militar, serviços de saúde. O senhor tem notado na sua base reclamações de prefeitos nessa linha? Berta, essa é uma questão que já vem, né, de muitos governos. Enquanto prefeito de Andradas, eu tive a oportunidade de vivenciar isso na prática, pagando aluguel para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, colocando funcionário, colocando combustível, trocando pneu, fazendo manutenção dos carros. Essa é uma realidade que existe já há muitos anos. É uma insatisfação muito grande dos municípios, porque deixa-se de investir em outras questões para atender essa necessidade. No entanto, há uma cobrança do cidadão ali na porta do prefeito e o prefeito assume esses compromissos para não deixar o cidadão desassistido. A própria questão de tirar documentos, né, carteira de identidade, se o município não se organiza, ele tem que o cidadão tem que deslocar até outras cidades, então isso muitas vezes traz um grande desconforto. Há uma insatisfação, ninguém é contente com isso, mas ainda se, né, realiza aí esse processo. É algo que o governo precisa discutir com os municípios, buscar uma alternativa de compensação, né, que eu entendo que talvez, de fato, hoje a Polícia Civil tem um problema com o teto de gasto por conta do efetivo, e se não colocar lá os estagiários, as pessoas, os administrativos cedidos, não consegue realizar o trabalho da Polícia Civil. Então, que o município seja compensado de outra maneira. Então, acho que é uma construção, é uma discussão saudável, que eu acho que dá para evoluir aí nos próximos anos. Muito obrigada, deputado. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Berta, muito obrigado. Agradeço aqui a oportunidade, sempre à disposição no dia a dia com a política e contribuindo para o futuro de Minas Gerais. O Dia a Dia da Política conversou hoje com o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União.